Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Metanoia. Ei, metanoia. Mudança de mentalidade. Transformação. Quem quer isso na sua vida, diga: eu quero metanoia. O que é metanoia? É, exatamente, transformação. Mudança de mentalidade. Isso, a metanoia, ela tira de mim a conformação. O conformismo. Sabe? O ser Maria vai com as outras. O estar paralisado na vida. Estacionado na vida. O não crescer, o não progredir, o não avançar. A metanoia, ela me liberta de tudo isso. Por isso que eu quero metanoia. E eu quero metanoia. E metanoia não é uma coisa para numa fase da minha vida, num momento da minha vida, não. Metanoia é de novo. Eu preciso estar sempre sendo transformado. É algo constante, que acontece sempre. Aconteceu no começo da minha caminhada, acontece de novo, acontece no final desse ano. Eu quero metanoia. Inclusive, tem um tempo que eu dizia assim, eu quero, de tempos em tempos, um conjunto de anos, eu quero metanoia. Depois o Senhor foi afunilando isso no meu coração, esse desejo, e depois eu fui começando assim, sabe, no mover. Eu quero todo ano uma metanoia na minha vida. E o Senhor, nesses tempos, Ele tem me colocado, não, é mais. Tem que ser mais frequente. Tem que ser mais frequente. E eu quero dizer para você, é isso, sabe? Porque quando nós experimentamos uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma transformação em nossas vidas, nós não nos conformamos com nada, nem com palavras de pessoas que têm autoridade sobre nós. Ah, isso não é para você não. Ah, meu irmão, quem está na metanoia não se importa com o que estão dizendo, com o que acham. Isso não vai dar certo. Vai dar sim, sabe? Está vendo que nunca vai dar certo? Já deu, mas não deu. Eu estou vendo já. Como? Com a visão. Não com os olhos. Não consigo enxergar ainda com os olhos, mas com a visão espiritual eu vejo que isso se realizará em nome de Jesus. Então eu te digo hoje, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós nos conformamos tanto. Muitas vezes nós não resistimos. E eu te digo, resista mais um pouco. Seja resistente ao pecado. Seja resistente à forma deste mundo. Ou à forma deste mundo. Posso até colocar as duas coisas. A forma, no sentido de que o mundo tem uma formazinha, que quer um monte de robozinho, né? Todo igual, saindo em linha de produção. E a forma, que é a forma de viver deste século, deste tempo. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes nós não resistimos e a gente vai achando, tá tudo bem, tá tudo normal. E tantas coisas ruins que têm avançado e a gente diz, tá tudo bem, isso é normal. É coisa desse tempo. Porque a gente se conforma. Porque a gente deixa, porque a gente não resiste, porque a gente vai dizer, não, é porque agora, hoje em dia, é assim. Perceba as ideologias absurdas desse tempo que nós somos obrigados a aceitar. A nossa falta de reação nos faz pessoas conformadas, conformistas. É assim mesmo hoje em dia. Hoje em dia, sim, o mundo está diferente. É verdade que o mundo está diferente, mas não se conforme. Não seja uma pessoa conformada. Não ache que isso é normal. Não ache que fracassar é normal. Não ache que dar errado é normal. Tem pessoas que casam. Aí eu estou separando, já casou agora, vai separar. Hoje em dia é assim. Exatamente. Olha como isso é uma conformação. Eu não vou lutar porque hoje em dia é assim. Se fosse antigamente, a gente ia lutar para restaurar o casamento. Hoje não. Hoje em dia a gente separa logo. E a gente aceita. E eu quero dizer para você, não se conforme. Não se conforme com isso. Não se conforme com o errado. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com o fracasso. Não se conforme com o que estão dizendo sobre você. Não se conforme com os perseguidores, invejosos, críticos. Não se conforme. Não se conforme com aqueles que zombam da tua fé. Não se conforme com os zombadores da fé. Não. Não se conforme. Isto serve para tudo. Isto serve para todas as áreas da minha vida. Casamento está ruim? Não me conformo com isso. Transformo. Quem não se conforma, transforma.
Pegou a palavra? Quem não se conforma, transforma. Pegou isso? Quem não se conforma, se transforma. E isso daqui é muito forte. Quem não se conforma, se transforma. E isso é para todas as áreas. O casamento está ruim? Transforme o seu casamento em um casamento abençoado. Um casamento próspero. Ah, isso é só para quem nasceu em berço de ouro. Quem você acha que é? Alguém já ouviu isso alguma vez? Não, isso é só para fulano, isso é só para o povo lá de não sei aonde. Já ouviu isso alguma vez? Nós escutamos todos os dias palavras que nos levam ao conformismo. Isso não é para você, isso é para outras pessoas, isso é para gente que tem mais condição, quem você está pensando que não sei o quê, sabe? Por isso a maioria das pessoas não crescem, por isso a maioria das pessoas não prosperam. Uma coisa que Deus sempre fez queimar no meu coração foi isso. Eu lembro quando eu falava que nós poderíamos, em 2019, 2018 e 2019, esses 2 anos especificamente, eu lembro que eu reunia todo mundo lá na rádio, né, o diretor da rádio, e eu reunia e eu dizia, olha, nós podemos atingir as pessoas não só pelo meio da rádio, mas pelas redes sociais. Nós podemos fazer isso, isso, isso. Você sabe o que é que os radialistas diziam? Não, isso não tem sentido nenhum. Isso daí é para a Globo. Isso daí são para os grandes. Nós não, somos de uma rádio do interior. Isso não é para a gente. Exatamente. E de fato não foi, né? Porque não continuaram. Mas era para a gente que estava inconformada. Entendeu? Era para a gente. E eu continuei. Mesmo que ninguém quisesse, eu disse, pois então eu vou fazer sozinho. Entenderam? Isso daqui é muito forte. E aí hoje nós atingimos quantos? São milhões de pessoas. Mas não era pra gente, exatamente, só foi pra gente porque nós fomos inconformados. Tudo de bom que vai ser pra você, só se você for inconformado. Não se conforme. Ah, porque você é pequena, porque você tá no interior, ah, porque não sei o quê, ah, porque não é pra sua família. É pra você sim, meu irmão. Nós escutamos o tempo inteiro que as pessoas, por isso que as pessoas não crescem, porque elas se conformam dizendo, não é pra mim, diga, é pra mim. Existem certas dores na nossa vida que valem a pena suportar. Exatamente. Porque tem certas dores que nós passamos que vão nos trazer grande conhecimento. Tem certas dores e sofrimentos na nossa vida que vão nos trazer grande aprendizado. Então, existem dores que valem a pena suportar em troca do aprendizado, em troca do conhecimento. Isso daqui é muito forte. Um inconformado, um eterno aprendiz. Seja um eterno aprendiz. Esteja aprendendo. Eu estava conversando hoje com o missionário da comunidade, eu dizendo isso. Olha, não existe que está errando ou que está acertando. Existe que nós estamos aprendendo. Entendeu? Ninguém está errando ou está acertando. Nós estamos o quê? Aprendendo. Você começa a errar quando a sua intenção é ruim. Mas quando o seu coração é bom, quando você tem propósito, quando você tem princípios e que você está buscando melhorar, avançar, crescer, você não erra, amado. Você aprende. Por que nós estamos sofrendo? Porque aprender sofre. A gente sabe disso. Nos custa. E eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser aprender, e eu dizia inclusive para uma pessoa que está aqui, que quero dizer, eu quero dizer agora. Eu quero dizer agora, neste momento aqui, você está aí doido para iniciar um empreendimento, para iniciar um projeto, mas você não tem condições. O que você tem é pouco para o projeto. E eu quero te dizer, comece com o pouco que você tem, do lugar onde você está, mas só isso não é o suficiente. Comece com o pouco que você tem, do lugar onde você está, e aprenda tudo que você não sabe sobre esse projeto, sobre esse empreendimento, como fazê-lo crescer. O que você não sabe? Você não sabe de tudo. Na verdade, você não sabe quase nada. Dedique-se a aprender. Ei, você que está aqui, esse empreendimento vai ser uma bênção. Você precisa se dedicar a aprender. Todo mundo quer só o resultado, mas ninguém quer aprender a fazer. Repito, todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer aprender a fazer. Se você quer vencer, você precisa aprender a vencer. Como é que eu faço para aprender, Geraldinho? Primeiro, seja humilde. Quem é orgulhoso não aprende nada. Por quê? Eu já sei, eu já fiz.
eu sei, eu fiz igual, eu fiz algo semelhante a isso. Ah, eu estava falando já sobre isso. Ah, eu já estava pensando sobre isso. Pronto, você não aprende nada. Pode ter certeza, você vai ficar aí preso nesse pouquinho que você sabe. Por quê? Porque você já sabe, porque você já fez, porque você já disse, porque você já pensou. Porque é isso, o orgulho não se coloca, você não gosta de se colocar na posição de aprendiz. Se coloque na posição de aprendiz. Só se coloca na posição de aprendiz quem é humilde. A humildade faz isso. Só se torna aprendiz, se coloca na posição de aprendiz quem é inconformado. Quem está conformado diz, tá bom. O orgulhoso diz, eu já sei de tudo. Certo? O conformado, ele diz o quê? Tá bom. O que eu sei já é o suficiente. Eu não sei de tudo, mas o que eu sei já é o suficiente para mim. O que eu sei já dá para tocar em frente. Ei, meu irmão, esse é um problema. E tem um terceiro, que um complementa o outro. Se eu for orgulhoso, não aprendo nada, porque eu já sei. Se eu for conformado, o que acontece comigo? Eu fico parado, porque o pouco que eu aprendi já é o suficiente. E aí vem uma terceira coisa chamada excelência. E a excelência é algo que? O que é excelência? Excelência é uma linguagem que se usa empresarialmente para quem trabalha em empresas. Já escutou isso muitas vezes, sabe? Você já escutou isso muitas vezes, excelência. O que é excelência? É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. É uma busca constante de fazer melhor. Vamos fazer melhor do que fizemos da outra vez. Essas três situações, essas três atitudes, humildade, inconformismo e excelência. Bem, eu estava falando do contrário, né? Orgulho se vence com humildade. Conformismo se vence com inconformismo. E mediocridade se vence com excelência. Aquele que se coloca como um eterno aprendiz, ele sempre está atualizado. O que é isso? Acompanhe o movimento do mundo. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo de novo? O que está acontecendo? Acompanhe esse movimento do mundo. E aí, como é que eu faço para acompanhar o movimento do mundo? Tenha o coração ensinável. Um coração dócil a aprender. Tenha um coração dócil a aprender, um coração que está lá, aquele desejo de aprender. Busque inspirações, busque professores, busque instrutores, busque pessoas que sabem mais que você, porque às vezes a gente prefere ficar sempre na mesa com gente que sabe menos. Por quê? Porque eu me sinto maior. Isso é um complexo de inferioridade. Se eu estou sempre só sentado com que eu sou maior, não é que eu só posso sentar com gente que é maior do que eu, não. Mas se você sempre só quer ficar sentado perto de pessoas menores que você, significa que você não quer aprender. Significa que você não vai, né? Não só não quer, você até quer, mas você não vai aprender o próximo nível. Não vai aprender como chegar na próxima fase. Então, busque mentores, inspire pessoas que são professores, instrutores que vão te ensinar e esteja em ambientes que instruções são liberadas. Uma graça muito grande do Mover dos Combatentes, eu falo que a grande força do Mover dos Combatentes é a ambiência. É um ambiente onde instruções são liberadas. Pega a palavra, combatente. Aí vem uma palavra, uma inspiração. Quantas pessoas que vêm aqui perdidas, com dúvidas, buscando uma resposta. Aí você está com um problema financeiro. Escute bem o que eu tenho escutado. Você está com um problema financeiro. Aí você vem para cá. Aí as pessoas dizem para você, meu amigo, você está com problema financeiro, por que você não vai buscar dinheiro? Você está rezando aí nessa live? Aí vem para cá e aí recebeu a resposta financeira. Exatamente a resposta para que precisava para resolver esse problema financeiro. O que é isso? O mover dos combatentes é um mover de oração, de orar e de agir. Então, instruções poderosas, esteja em ambientes que instruções são liberadas. Meu irmão, isso vai te fazer um homem próspero. Um homem próspero, uma mulher próspera, uma pessoa que é aprendiz, que está sempre com o olhar para frente e para o alto. Pegou essa palavra? Não se conforme. Vai para frente, combatente.